Bom, nós queremos dar as nossas boas-vindas para todos vocês. É realmente um grande prazer, uma grande honra começar essa live, porque nós temos assuntos muito interessantes para falar na noite de hoje com vocês, né? Dona Cida tá aí. Pois é, né, Edilma, Fabrício? Imagina Débora. você ansioso. Muito bom. Legal, muito bem, gente. Vai dando aí um ok, um curtir, para a gente saber que tá tudo ok aí para quem está assistindo. Eu quero começar apresentando, né, a mim mesma, depois a Sandra também vai se apresentar. O meu nome é Inês Martins, para quem não me conhece. Eu sou terapeuta holística, eu trabalho há pelo menos 15 anos nessa área. Eu tenho especialização em hipnose ericksoniana, em regressão, em resolução de traumas, terapia floral, várias coisas. Coaching, Coach, PNL. PNL, a lista é grande, né? Quem frequenta lá o meu consultório, vê lá os meus certificados lá na parede, lá só tem um pouquinho. A gente trabalha bastante tempo nessa área. Eu e a Sandra somos amigas há pelo menos 10 anos, né? Nós estamos juntas aí, já fizemos muitos treinamentos juntas e temos consultório, eu atuo em consultório, a Sandra também, né? E boa noite, olha só a Débora, a Ângela, Maria a Mari, Tomazetto. Maria. Muito bom, gente. Vamos chegando, vamos compartilhando, vamos mostrando o vídeo aí. Chame os seus amigos para assistirem também, porque ansiedade é um tema pertinente a todo mundo. Todo mundo quer saber um pouquinho sobre a ansiedade, como ela funciona, né? E nós estamos aqui exatamente para esclarecer, para levar para todo mundo um pouco mais de esclarecimento a respeito da ansiedade. Nós queremos agradecer a respeito da nossa página, nossa fanpage, né, da Ansiedade à Liberdade, tem tido muitas curtidas. A última vez que eu olhei lá, agora há pouco, tinha 7.676 curtidas, né? Então, os nossos posts têm tido muita aceitação, as pessoas têm compartilhado, têm feito muitos comentários, né, na nossa página, e isso é muito gratificante para a gente. Daqui a pouco a Sandra vai falar qual é o motivo de nós termos criado essa página no Facebook para falar sobre ansiedade. Deixa eu aproveitando e falando boa noite então para Sandra Oliveira, Lili, Tânia, Jeane e Hamilton. Obrigada, gente, muito bom. Ali o Manuel Zapata, quanta gente. Boa noite. Realmente, eu quero falar um pouquinho como é que vai funcionar a nossa live. Essa é a primeira, esperamos que seja a primeira de uma série de muitas, porque nós temos muitos assuntos para falar sobre ansiedade, para esclarecer. Essa live, ela se baseia bastante no que está ocorrendo lá na nossa página, nas trocas que estão acontecendo na página, os comentários que as pessoas estão trazendo, né? A Sandra vai falar disso também. E nós somos uma dupla, né? Já tivemos outras coisas juntas, outros trabalhos juntas, e agora nós nos reunimos para levar essa informação, esse esclarecimento para todo mundo sobre a ansiedade. O que mais? Como é que vai funcionar a live? Nós vamos daqui a pouco conceituar o que é ansiedade, né? O que é ansiedade e o que não é ansiedade. A Sandra vai falar como que é o funcionamento da ansiedade dentro da gente. Nós vamos trocar um pouquinho, eu falo, a Sandra fala. Nós duas somos bem falantes, então vai ser um pouco aqui um fight aqui, quem que fala um pouco mais, né? Vocês vão poder colocar perguntas, na medida do possível a gente vai responder algumas perguntas no final. E a ideia é fazermos várias lives sobre isso, né? Então vai curtindo, vai dando um ok, para a gente saber que vocês estão recebendo bem o nosso sinal. Uma boa transmissão não depende só de nós, depende da qualidade da internet que vocês têm aí no celular, na casa de vocês. Mas nós estamos torcendo para que chegue muito bem o sinal para vocês e a transmissão seja bastante ok. Vamos lá, Sandra Sepúlveda. Estamos aí com um pouquinho mais de 6 minutos. Cumprimentando então a Ana Dourado, Lidiane, boa noite, continue conosco. Por que surgiu a ideia da página da Ansiedade à Liberdade, né? O que nos fez optar por estar abrindo uma fanpage, estar tratando desse assunto? A Inês já se apresentou, eu sou Sandra Sepúlveda, eu sou psicóloga,
Também tenho parte das formações, como a Inês falou, né? Também sou coaching, tenho PNL, hipnose, etc e tal. Todas essas técnicas servem para quê? Para a melhoria da qualidade de vida. E quando a gente percebe que são poucos que sabem, poucos dados sobre o funcionamento da mente, como que a gente trabalha, como que é o nosso campo emocional. E no consultório, né, que é por acaso a gente está no consultório aqui em Indaiatuba, a gente só consegue estar de 1 para 1, quer dizer, uma terapeuta para um paciente. A fanpage ela promove que a gente faça esse reconhecimento em uma escala muito maior. E a gente sabe, através de pesquisas, que as informações elas são preventivas. Então, nós optamos por estar saindo também da parte só do curar, de quando já se está instalado alguns problemas e se demora mais para estar trabalhando isso, e para a parte também da informação, da educação, para quê? Para que nós melhoremos a qualidade de vida, nós melhoremos o nosso funcionamento mental e consigamos mais atingir aquilo que de fato a gente quer. E usar a ansiedade de que maneira? Positivamente, né? A ansiedade faz parte da gente, é útil e ela deve ser usada a favor da gente. E para isso a gente precisa tá doutrinando a mente, vamos dizer assim, né? Montar estratégias diferentes, mas isso a gente vai falar daqui a pouco. Essa live está acontecendo também para isso, para levar informação de qualidade, de uma linguagem acessível, para todas as pessoas que têm nos acompanhado na página. E são bastante, vocês podem estar acompanhando a nossa página aí, olhando os comentários e tudo mais. Por quê? Porque a ansiedade é um grande mal, né? É considerado o mal do século. De alguma maneira, todos nós, pouco ou mais, somos ansiosos, inclusive nós, né? Nós fazemos parte, nós somos também, estamos também desse barco. Então, nada melhor, né, do que nós, como terapeutas, podemos estar passando uma informação e estar contribuindo de fato do que eu posso fazer para usar tudo isso ao meu favor e construir o meu sonho, construir uma realidade de melhor qualidade. Vamos lá, Inês. E o que é ansiedade? E o que não é ansiedade? Antes até de falar o que é ansiedade e o que não é ansiedade, o que levou a gente a fazer uma live falando sobre ansiedade, será que isso é mesmo frescura? Tem a ver, inclusive, com uma pergunta que a gente deixou na nossa página alguns dias atrás, perguntando qual é o principal dano que a ansiedade traz na tua vida hoje. E foram centenas de comentários, né? E isso apareceu muito na página. Aquela coisa de você ser ansioso, ter questões relacionadas à ansiedade que nem você consegue administrar direito e conviver com pessoas que, por falta de informação principalmente, não sabem te ajudar, não conseguem te apoiar e acreditam que a ansiedade pode ser uma coisa que você estrala os dedos e simplesmente você fica bem, né? E os estudos sobre isso mostram que não é bem assim. A ansiedade não é frescura, não. Ela tem vários fatores que levam para o quadro ansioso, né? E tem graus isso. Então, o assunto é exatamente esse. Sim, todos nós somos ansiosos, né? Temos momentos de ansiedade. A ansiedade ela pode ser circunstancial, então situações, né, que estão para acontecer podem nos levar a ficarmos mais ansiosos em determinados momentos, né? Mas o que a gente quer? A gente quer diferenciar o que é a ansiedade circunstancial, comportamento ansioso, de transtorno de ansiedade, né? E o que diferencia uma coisa da outra? Exatamente a intensidade, né, desses sintomas, dessas sensações e também a frequência com que isso acontece. Algumas pessoas, elas estão, sei lá, de repente vendo TV tranquilas e entram em crise de ansiedade, né? No fundo, a ansiedade ela é um mecanismo do nosso sistema de proteção, inclusive, porque ela é disparada dentro de nós diante de situações de ameaça. A grande questão é que nem sempre existe uma ameaça real, né? Pode estar acontecendo algum desequilíbrio interno que provoca esse disparo, e isso é realmente muito desconfortável. Então, existe a ansiedade comportamento e existe a ansiedade transtorno, né? E tem muita coisa que é chamada de ansiedade e que
é além da ansiedade. Por exemplo, um transtorno de pânico é diferente de um transtorno de ansiedade ou de um comportamento ansioso. Se você estiver falando de TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, isso também é diferente de ansiedade, tá? Além da ansiedade. Então, nós temos vários outros transtornos que não são ansiedade. Depressão não é ansiedade. Então, a pessoa pode ser ansiosa e ter uma depressão. Ela pode ser ansiosa e manifestar um TOC, por exemplo. É isso mesmo. A ansiedade, às vezes, ela vem acompanhada de outras, vamos chamar assim, de outras patologias, de outras coisas que fazem parte do quadro e são somadas a isso. Porque o que a gente pode dizer rapidamente do que seja ansiedade? Ansiedade, basicamente, é medo do futuro. É um medo antecipatório. E onde está o futuro? Na nossa cabeça, né? No nosso corpo só existe uma coisa, que é o presente. Na nossa cabeça, sim, existe um passado, que é onde a pessoa está presa e aí a gente vai para um quadro de depressão, ou existe um futuro, onde a mente fica presa e aí a gente vai para o quadro de ansiedade. E a ansiedade, como a Inês falou, ela pode ser graduada, desde algo que é considerado normal, como algo que possa ser considerado uma doença, uma patologia, e aí já entra dentro do que se chama transtorno de ansiedade, que tem algumas doenças que fazem parte do transtorno de ansiedade, ok? Então, parte do que nós vamos falar é isso, né? A ansiedade é um comportamento e o comportamento é aquilo que a gente vê, né? Aquilo que a gente vê as pessoas fazendo, e por trás disso existe um funcionamento da mente. Uma das formas da gente dizer isso para entender de maneira mais fácil, eu vou contar uma história e aí fica mais. Vocês me ajudam? As histórias, as metáforas sempre nos ajudam a entender coisas mais complexas. Exatamente. Estava outro dia tentando levar minha filha para a escola. Eis que eu sento no carro e o carro não dá partida. E aí tenta uma vez, tenta outra vez, tenta a terceira vez. Eu sei dirigir carro, eu sei mudar marcha, sei me conduzir até o destino, sem problema nenhum. Mas eu absolutamente não entendo nada da mecânica de um carro. E liguei para o guincho e aí é aquela questão, né? Bom, pode ser bateria. Não sei o que pode ser de bateria. Ah, não, pode ser o alternador. E aí foi ficando cada vez mais complexo para o meu entendimento básico. E assim quando a gente vê uma pessoa ansiosa, o que a gente vê, Inês? Uma pessoa preocupada, né? Nervosa. Uma pessoa nervosa, uma pessoa bastante tensa. Uma pessoa que você percebe que tá, né, aflita naquela coisa, ai meu Deus. E isso é o comportamento, isso é o que a gente vê. Agora, o que está por trás do comportamento? Qual que é essa bateria? Qual que é esse alternador? O que é a parte elétrica? E ainda pode piorar, né? Pode ter também um pneu furado, pode ter um pane numa parte elétrica, pode ser um motor de partida, muitas coisas. Isso é o funcionamento. Quais as estratégias que a gente lança a mão para dar conta daquilo que a gente não viveu, que está no futuro? Isso é o funcionamento mental que a gente não vê e, portanto, muitas vezes quando se tem um comportamento ansioso, se tem alguns rótulos. Ah, isso é frescura, para com isso. Ai, meu Deus, vai fazer outra coisa. E a pessoa não consegue. Por quê? Porque não é só o comportamento que precisa ser evitado. Precisa também estar consertando lá por dentro do carro, né? Precisa consertar esse funcionamento mental. Quais estratégias que a mente usa para dar conta de uma situação. Isso mesmo, Inês. Eu fico imaginando que a filhinha da Sandra deve ter ficado nervosa com esse carro que não pegava. Provavelmente ela tinha um compromisso, né? Então ela queria simplesmente que o carro funcionasse, né? E sim, quando você está diante de uma pessoa que está numa crise de ansiedade ou é ansiosa demais ou se preocupa demais, o que você quer? Você quer que ela simplesmente se acalme, que ela pare de se preocupar com o futuro, que ela pare de pensar negativo, porque todos esses sintomas, comportamentos, pensamentos estão na mente ansiosa, né? Exatamente. E para minha filha não adiantava ela me dizer, mamãe, faz o carro da partida, né? Como a gente diz pro ansioso, mas calma, você quer uma coisa que deixa irritado? É dizer pro ansioso, calma! Como se fosse assim, né?
Num clique, eu desligo de um modo e entro no outro modo. Se soubesse fazer isso, e a proposta é realmente que a gente possa levar como fazer isso, como controlar uma pessoa ansiosa, como controlar o meu comportamento ansioso, que estratégias que eu posso mudar de pensamento, de sentimento, para que de alguma forma eu consiga estar no controle e não a ansiedade me controlando, é a mesma coisa que dizer para o carro e dizer, meu, bateria, liga, alternador liga, motor de partida liga. Mas a gente não sabe como tá lá. Precisa de alguma forma se especializar nisso. Eu preciso mergulhar e conhecer como é que funciona um carro para de fato fazer com que quando ele dê problema, eu possa fazê-lo funcionar novamente. Deixa eu fazer uma pausazinha aqui para falar um oi pra galera. Tem alguém ali tem falando gente oi, mamãe. entrando. É com você, Sandra. Pois é, tô falando dela, ela tá entrando, né? Exatamente. A Laís, o Egon, A minha Lili. amicíssima Márcia, a Lili, a Gercileide, quanta gente, o Jorge, muita gente chegando. Obrigada por prestigiarem o nosso trabalho, por estarem com a gente. Nós realmente estamos muito honradas e muito felizes de estar falando com todos vocês. A Gercileide deixou ali um comentário, ela tem uma filha que sofre de ansiedade. Gostaria de saber como conversar com ela, né? Tem sido difícil. Tá, ela faz terapia. Tá. No final, nós vamos responder algumas perguntas, então podem ir colocando aí os comentários de vocês. Na medida do possível, a gente vai lendo, né? Nós não somos muito expertos em tecnologia, né? Eu e a Sandra, a gente toma um pouquinho de olé aqui, que é básico isso, né? Não temos nenhum adolescente aqui por perto nesse momento para nos ajudar, mas estamos tentando, tá dando certo, né? Estamos conversando com o pessoal. É a história do carro, né? A gente sabe do assunto da ansiedade, mas não sabemos como para chegar a ela até vocês, usando toda essa tecnologia que hoje tem disponível. Lidiane, um beijão. A Lidiane Bonfim tá mandando um beijo pra gente. A Débora Tatiane, boa noite, Débora. Que bom que você gosta do nosso canal. Aliás, quem gosta bastante do nosso canal, curte a nossa página, bota um ok aí pra gente ver. Ou então coloca assim, sim, eu gosto. Escreve aí um pouquinho pra gente saber se vocês estão gostando dos nossos posts, das nossas interações com vocês. É legal a gente conversando, que assim nós vamos vendo todo mundo falando aí. Muito bom. Ai, quanto coraçãozinho. Ai, que gostoso, Sandra. A gente recebe os coraçõezinhos aqui no nosso coração. Muito obrigada, viu? Muito bom. Uma coisa importante para falar é que a ansiedade é algo que é próprio do nosso sistema. É próprio do sistema nervoso. Nós temos estruturas a nível de cérebro que fazem toda uma proteção, como a Inês disse antes, para eventos que de alguma maneira podem colocar a gente em risco. E tudo que a gente não conhece tem essa estruturazinha chamada amígdala, que ela apita dizendo assim, epa, 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 epa. E quanto mais essa amígdala apita, mais de alguma forma a gente entende que aquilo é muito perigoso. E toda vez que aquilo vem, o perigo vem, qual é a emoção que bate em nós? O medo. Então, o medo faz parte, ele é preventivo, só que em excesso ele pode ser paralisante. E tudo que nos paralisa vai contra o sentido da vida, porque a vida é movimento, a vida é um fluir, a vida é um acontecer, é verbo. Então, a ansiedade, quando ela está num momento extremo, e novamente eu repito, a ansiedade é um medo do futuro, ela acaba sendo algo que nos impede de continuar. E os comentários que nós tivemos na página foi justamente desse ponto, de pessoas que de alguma forma estavam paralisadas. E aí são vários sintomas, né, Inês? A gente tem várias causas, que são vários danos que a ansiedade vai acometendo. É como uma laranja podre no meio de várias laranjas. Se a gente não cuida, isso vai tomando uma proporção tão grande que daqui a pouco você perdeu todo... E estamos com problema na internet. Foi pausado. Sim. Gente, nós tivemos um travamento da internet aqui. Vocês estão conseguindo ver a gente? Pelo amor de Deus, fala e dá um salve aí para nós, pra gente saber. Tem uma pergunta bem interessante do Manuel Sapata. Ansiedade é familiar? Você pode responder, Inês? É familiar? Sim, a ansiedade enquanto transtorno, ela tem um quê de hereditariedade. É bastante comum a gente
receber isso dos nossos pais, né? Eu costumo brincar que nossos pais podiam deixar sempre pra gente uma herança em dinheiro, né? Mas algumas outras heranças vêm para nós também. Assim como a Assim como a beleza, beleza, exatamente. assim como outras doenças também que tem toda uma questão hereditariedade. Então a gente vê famílias de ansiosos e isso começa muito cedo. E além de tudo, né, nós estamos numa sociedade que contribui enormemente para que a ansiedade persista, insista e fique. Toda a sociedade, o capitalismo, ele é montado na questão da falta. A gente vive numa sensação de um ser faltante, quer dizer, eu sempre preciso de algo a mais. Então, eu sempre tenho que estar em busca de. E essa busca incessante, essa preocupação de sempre estar tentando encontrar algo, é algo que realmente nos dá um processo de ansiedade. Isso leva a um processo de ansiedade. A gente fica ansioso, buscando coisas. E nesse sentido, a ansiedade é positiva, é a ânsia de. A gente não faz nenhum projeto, não constrói nada na vida sem a ansiedade, sem o querer estar ali. Isso o friozinho mesmo. na barriga é parte de coisas que nos move. E ele é importante, porque dentro daquele projeto eu verifico as coisas que podem ser úteis, as que não podem ser úteis, aonde eu tenho risco, aonde eu preciso ter garantias e etc e tal. Mas vai chegando num ponto tão grande que isso trava. E a hora que eu travo, eu não tenho recursos internos, muitas vezes, de poder dar um passo além e sair daquela crise de ansiedade. O pensamento básico do ansioso é assim: ah, mas e se acontecer tal coisa? E se isso? E se aquilo? E se aquilo? Tudo lá na frente. E aí o presente fica todo mobilizado com uma energia futura que a gente não sabe nem se vai acontecer, e pode ser até que aconteça, e no fim o resultado é melhor ainda. O que acaba acontecendo é que quando você está com toda a sua energia tentando resolver um futuro que ainda não chegou, falta energia para administrar o presente. E é por isso que a gente trava no presente, a energia está fora do lugar, né? A gente só tem energia agora. Se a energia está lá na frente, sendo gasta pela mente, num futuro que ainda não chegou, obviamente não tem energia para cuidar do presente. Deixa eu só responder uma coisinha. A Eduarda Lira, acho que ela chegou um pouquinho depois e ela perguntou como é que surgiu a ideia do nosso canal. A Sandra explicou no começo, o nosso canal ele surgiu a partir de uma necessidade que veio até do nosso consultório. Eu sou terapeuta, a Sandra é psicóloga e nós atendemos ali os nossos clientes, os nossos pacientes um a um. E a ansiedade é algo muito presente no nosso trabalho, não é, Sandra? Exato. E essa necessidade de levar para mais pessoas a informação, o esclarecimento, o tratamento, a possibilidade de cada um que tem essa ansiedade num grau mais elevado conseguir administrar isso de uma maneira mais saudável. Porque a ansiedade pode ser muito limitante e até incapacitante, dependendo do grau que ela chega, o grau que ela alcança. Exatamente. Um oi para Leia, Lilian, Marileia, Fabrício. Sim, muitas vezes, Marileia, é preciso usar medicação, sim. A medicação básica da ansiedade são os ansiolíticos. O próprio nome diz que são aqueles calmantes. Por isso que, infelizmente, os ansiosos nas crises escutam calma, né? Precisa de calmante. Mas você disse, né, Marileia, às vezes não resolve. Isso mesmo. Por isso que o processo terapêutico é muito importante. No processo terapêutico é que a gente funciona, entende o funcionamento mental e também bola outras estratégias para que dê conta de quebrar alguns padrões, que a gente chama de algumas crenças, uma forma de pensar, uma forma de sentir, que isso é aprendido lá atrás, na nossa infância, e a gente nem tem consciência, mas aí parando, observando, é que a gente entende como que as coisas são processadas dentro de nós e como é possível alterar isso de forma que seja mais útil e que de alguma maneira seja mais atual. Eu sempre brinco assim, nós estamos em 2017, mas parte do nosso funcionamento está 1980, 1970, e quem é mais velho, mais para trás ainda. É como se a gente não tivesse dado os downloads necessários para a programação.
A gente ainda continua com pensamentos, O com vídeo acho que tá ideias, de alguma maneira... Tá travado o travado. Eu vídeo? acho que sim. Como que você Ó, sabe? tá travado e deve ter caído a delas. Vamos diminuir a ansiedade de esperar. Obrigada, gente. Se vocês estão ouvindo, obrigada pela paciência. Tá certo. O vídeo foi interrompido, voltou. Pessoal, a hora que voltar, temos que esperar, travou aí, voltou. Ai, gente, sempre que Obrigada. voltar, começa a dar curtida aí pra gente, bastante curtida pra gente saber que voltou. A internet tá zoando com a nossa cara hoje, hein, Sandra? É teste de ansiedade. Eu acho que, Teste de ansiedade. acho que a internet tá ansiosa. Aí sim, agora sim. Quantas curtidas, coraçõezinhos, ótimo. Então estamos ao vivo de novo, né? Vamos ver se a Vivo deixa a gente continuar ao vivo. E a gente estava falando de família, etc e tal. Da onde mais pode vir esse esquema ansioso? Estamos falando da cultura, né? Do capitalismo, da falta, que de alguma forma gera essa ânsia por mais, mais e mais. Nós sabemos também que traumas, né, podem gerar ansiedade, né? Então, se você vivenciou algum trauma lá atrás, algo que você pode não ter nem consciência, ele pode estar reverberando hoje. A gente sabe que a ansiedade ela é fruto de estresse pós-traumático, né? Nós temos a hereditariedade, que nós já falamos, o estilo de vida, né? Tem pessoas que são, sei lá, aficionadas demais por trabalho, correm demais, não se alimentam direito, desenvolvem vícios. Tudo isso pode subir muito Tem o grau alimentos ansiogênicos, Isso, né? Quer dizer, potencializam a ansiedade e acabam piorando todo o quadro. Por exemplo, café, a cafeína é um ansiogênico. Exato. E nós vamos também ter algumas lives para poder falar disso, das coisas do estilo de vida que podem ser melhoradas para a gente conseguir controlar, administrar isso de uma forma melhor, mais saudável. E quando a gente está falando de ansiedade, então alguém um pouquinho para cima ali perguntou sobre as crianças, né? Sim, tem crianças já que de pequenas, né, já trazem os traços da ansiedade, são ansiosas para fazer apresentações na escola, ansiosas na hora de se alimentar, comem demais ou comem de menos. Então, é importante mesmo. observar isso, né? A criança, de repente, desde muito cedo já precisa de um acompanhamento. E de alguma maneira, a ansiedade também ela está ligada a uma expectativa. Então, algumas crianças são muito sensíveis a isso e alguns pais também são muito cobradores. Então, essa fórmula, uma expectativa alta e uma cobrança alta, gera um processo de ansiedade. Por quê? Porque aquilo é medo do futuro, eu fico com medo do meu desempenho. Existe um termo usado para isso, que se chama ansiedade de desempenho, que inclusive na área sexual, isso também acontece. Uma ansiedade de desempenho, ela também, exato, ela acaba sendo um dos, vamos dizer assim, um dos coadjuvantes que impedem a pessoa de ir para a ação, de ter um resultado positivo. Ela fica tão com medo do que vai acontecer, de ter um resultado que não é legal, de ter um meme, fazer qualquer coisa, gera uma expectativa tão alta de desempenho que ela nem às vezes faz, né? Para nem passar por isso, eu já nem faço. O problema, né, Inês, é que às vezes a pessoa nem faz aquilo que ela precisa fazer por questão do desempenho, mas ela também não se livra da ansiedade, não é assim, não vou fazer, então tá bom, não penso mais nisso, chega e acabou. Não, ela continua ansiosa, porque ela continua numa cobrança interna. É aquele funcionamento que a gente estava falando, é o modo de funcionar dela. Independe se tem uma situação verdadeira ou se tem uma situação imaginada. Independe se é uma situação que já acabou ou se é uma situação que ainda está presente na cabeça dela, porque ela pensa assim, tá bom, desse fato eu me livrei. Mas e se de novo eu tiver que apresentar um trabalho? Mas e se de novo eu tiver que passar por esse desafio? Então ela já está de novo numa expectativa negativa daquilo que pode vir. Isso aí? Eu tô vendo várias perguntas ali, né? Alguém, não vou lembrar quem agora, desculpa, acho que a Cláudia comentou que a filhinha dela ou o filho dela também tem ansiedade, ela se culpa por isso, né?
não há muito pelo que se culpar. A questão da ansiedade, ela é hereditária, né, em partes. Então, o ideal é olhar para isso de frente, ver como você pode ajudar, apoiar, cuidar, né? Se culpar não resolve muito. A culpa é aquela coisa que você senta e se lamenta, né? Mas não é essa a proposta. A proposta é ajudar. E pior, né? Quando você se culpa, o que que você está pensando do seu desempenho? Que não tá bom. Então aí é como se já tivesse certeza de que da próxima ação também não vai dar certo. Né? Então a culpa é algo que é útil na medida em que a gente diz assim, nós preferimos trocar a culpa por responsabilidade. É responsabilidade de um adulto zelar por uma criança? Sim, é responsabilidade. Culpa implica em erro. Não necessariamente é algo errado, a gente não faz com a intenção de errar. A gente faz o melhor possível, especialmente para os nossos filhos. Mas muitas vezes tem o funcionamento deles, que já vem de fábrica. Exatamente. Né? É aquela velha história, é injeção eletrônica ou não é injeção eletrônica? Isso já vem de fábrica. A pessoa já tem vamos dizer assim, um chão, uma estrutura propícia a ser ansiosa ou não. E aí, às vezes, sim, o ambiente pode cooperar para isso aumentar ou não. Bom, a gente continua agradecendo muito aí a participação de todo mundo. Alguém perguntou aí para cima, eu não consigo ver agora, quais são as técnicas, né, para você acabar com uma crise de ansiedade. É uma pergunta bastante ampla, né? Não existe uma técnica específica, mas existem várias coisas que precisam ser feitas para você aprender a administrar melhor os sintomas, né, as consequências da ansiedade. Aprender a respirar direito, a questão da alimentação, que a Sandra citou, existem alguns alimentos que são ansiogênicos, o café é um deles, o chá, né, tudo que tem cafeína, várias outras coisas, a gente vai falar disso mais pra frente, né, a meditação, para quem gosta, yoga, tem muitas coisas, mas tem mais coisas mesmo que a gente vai falar mais para frente, né? Por enquanto a gente está ainda conceituando, né, o que é ansiedade, como isso surge na vida da gente, os danos, né? Sintomas, né? Quais são os principais sintomas da ansiedade? Isso. Então existem os sintomas físicos, né, que algumas pessoas relatam, aceleração do coração, respiração curta ou sensação de falta de ar. Algumas pessoas trazem o relato de dormência no corpo, tontura, enjoo, ânsia de vômito. Tudo isso tem a ver com ansiedade, sim. E varia de grau. Uma pessoa que tem uma ansiedade mais daquele momento, ela não vai sentir isso tão intensamente. Quem sofre do transtorno de ansiedade vai sentir isso com bastante intensidade e com bastante frequência também. Uma outra pessoa perguntou também se a ansiedade se trata só com medicação. Não. Medicação é só uma parte. Se fosse, né? Fosse, exatamente. Se fosse assim, estaria muito simples. A gente conseguiria tomar um calmante ou um ansiolítico, que é o que se prescreve, um Rivotril, um Alprazolam, etc e tal, e pronto. O problema é esse. Quando você toma uma medicação, você está trabalhando no sintoma. Você não vai sentir aquela taquicardia, você vai conseguir dormir, porque insônia é um dos quadros de uma pessoa ansiosa, ou aquela que come demais, né? A compulsão também pode ser. Algumas que comem de menos. Exato, algumas que nem conseguem ingerir nada, porque trava tudo por dentro. Então, isso é o que a gente vê. E o calmante, o ansiolítico, ele trata esse sintoma. Sintoma é tudo que a gente vê, o comportamento. Agora, é o carro, né? Eu ando com o carro, mas como é que ele funciona? É só sabendo como funciona e como eu posso ligar e desligar algumas coisas dentro de mim mesma, é que eu vou conseguir superar ou administrar melhor a minha tendência a ficar muito ansiosa diante da vida, diante das situações, diante das minhas coisas internas. Então, por isso que essa página, o nosso trabalho, ele é justamente para isso, para informar o quê? O que a gente vê de ansiedade é só a ponta do iceberg. A gente precisa mergulhar nesse mar e descobrir por baixo o que tem. E é aquilo que eu venho falando bastante nessa live. Estratégias mentais. Como é que eu penso? Como é que eu posso pensar diferente? Se eu sou negativa,
por qual motivo isso foi dessa maneira e como que eu posso, de alguma maneira, repensar isso e fazer diferente. Eu preciso conhecer para aprender a controlar e para aprender aquilo que é básico em nós, fazermos as nossas escolhas. Uma pessoa ansiosa, perguntando para vocês aí, né? Me respondam, tem escolhas? Uma pessoa ansiosa consegue escolher? Ela consegue fazer o uso das suas escolhas ou ela está condicionada em algumas coisas que ela pode ou não pode? Na maioria delas que não pode. O que vocês acham? Coloca aí, responde aí. Pode escolher ou não pode escolher? Consegue escolher ou não consegue escolher? O que o pessoal tá falando ali? Ah, tomara que o chocolate não seja, né? Eu vi aí o Carlos Humberto. Tem bastante. Obrigada. A Mariana Salles. A Beijo para Pete. todos vocês. Dilma. Gil. Quanta Pessoas gente. que a gente gosta muito, né, Inês? Que estão tendo a oportunidade. Infelizmente, vocês nos veem e a gente não vê vocês. Só vê a fotinha. Só vê os pequenininha. coraçõezinhos, as curtidas. Tem gente dizendo ali que tá travando. A gente não sabe se é a nossa internet ou a de vocês. Para nós aqui tá rodando. Para nós aqui tá ok. Mas é essa história, né? Entre nós aqui, a internet e vocês aí, a internet, existe muito espaço. Exatamente. Que cabe tudo, inclusive não acontecer. Ah, Mona Lisa tá falando uma pergunta aqui interessante. Vocês devem estar vendo também nos comentários, né? Tem diferença entre pânico e ansiedade ou um é consequente do outro? Um grau crônico de ansiedade pode gerar pânico, tipo sensação de morte iminente e múltiplas sensações. Quem respondeu? Pode responder em bala aí, que você já engatou a primeira, vai embora. Aí. Então, o pânico, ele é classificado, que assim, né? Existe a ansiedade que a gente está falando, a ansiedade ela não é boa nem ruim, ela depende da intensidade dela e da do frequência. uso que a gente faz dela, exatamente. Então, quando isso é muito intenso, ele vira um transtorno de ansiedade. Aí a gente já está falando de doença, ok? Dentro do transtorno de ansiedade, existe a crise de ansiedade, existe o transtorno de pânico, existe o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, existem outras classes pequenas de ansiedade. Então, a ansiedade, ela faz parte de algumas doenças. Pânico sempre tem ansiedade. Por quê? A característica principal do pânico é o quê? Medo de morrer, né? Então, sim, é uma doença que envolve ansiedade. Um grau super elevado de ansiedade vai levar ao pânico? Não necessariamente. Agora, num pânico eu tenho um grau elevado de ansiedade, sim. Mas não dá pra gente dizer que toda pessoa que é muito ansiosa, ela corre o risco de ter crise de pânico. Isso envolve algumas coisas, principalmente situações traumáticas. Então, sempre quando a gente recebe no consultório uma pessoa que tem ataques de pânico, que é o que se chama, né, normalmente, a gente vai buscar a causa raiz disso. E muitas vezes, a gente nunca pode dizer 100% das vezes, porque o ser humano é uma coisa, né? É uma máquina mágica. A matemática do ser humano, 1 e mais 1 dificilmente dá 2, Sim. né? Dá qualquer outra coisa, né? Mas em 99% dos casos, um ataque de pânico tem sim um trauma ali, que desencadeia essa coisa de ansiedade que ela vem sem dar aviso prévio, né? Esse é o problema do pânico. É diferente de uma fobia. A fobia é um quadro de ansiedade, é um quadro de medo também. Mas toda pessoa que é ansiosa pode ser fóbica? Não necessariamente. Também no quadro de fobias a gente encontra... Fobias são medos absurdos, né? De aranha, de elevador, de dentista. Eu não sei, eu estava num treinamento e teve uma novidade que eu achei muito engraçada. Uma das fobias mais comuns é a fobia de palhaço. Pois é, né? Eu conheço uma pessoa que quando criança tinha bastante medo de palhaço. Não vou falar quem é, não. A gente passou esse Deve medo tá já. vendo, né? Deve tá me vendo aí. Bom, tem gente dizendo aí que a transmissão tá ótima, que bom. Oi, Jane, sim, já fez tratamento, tá bem agora.
Cida, tudo bem? Transmissão ótima. Rafael Henrique, o poker me ajudou muito com a ansiedade. Olha só. Ficamos curiosos aqui, como será que foi isso, sabe né? por quê, Rafael? Poker é um jogo de muitas estratégias. É. E possivelmente o seu cérebro, muito inteligentemente, usou alguma dessas estratégias para montar essas estratégias de como eu posso pensar melhor. O poker é um jogo e a mente também é assim, ela é formada por regras. Se a gente entende a regra, a gente consegue usar isso a favor. O poker é um pouco assim, né? Se eu tenho a capacidade de esconder uma carta, fazer um jogo, etc e tal, isso também acontece com a mente. Por isso que às vezes a gente não pode acreditar muito na nossa mente, ela está jogando com a gente. Preciso entender quais são as regras dela para que de alguma forma a gente possa inclusive transgredi-las ou modificá-las a favor da gente, a favor da vida. Exatamente. Os ansiosos, né? Nós ansiosos e os muito ansiosos, né? Os que têm transtorno de ansiedade, têm uma mente acelerada e agitada e que pensa o tempo todo e se emaranha nos próprios pensamentos. Isso é muito comum. Ali, a Carmen está dizendo, ela tem 25 anos, tem excesso de culpa, esse medo de errar. Os ansiosos também são muito perfeccionistas, né? Estão focados no perfeccionismo. Sim. Querem, de certa maneira, que tudo dê certo o tempo todo, né? Que é uma necessidade de controlar as coisas para ficar tranquilo, ficar em paz. Qual que é a grande questão, né? Nós não controlamos todas as variáveis e isso deixa o ansioso mais ansioso ainda, né? É uma grande cilada isso. É como o que está acontecendo agora. A gente consegue controlar o sinal da internet? Não, infelizmente não. Não conseguimos. E como é que a gente lida com isso? Lidando com isso. Se a gente pode fazer alguma coisa, a gente faz. Se a gente não pode, a gente entrega. E confia que o que precisa acontecer, acontece. Agora, a gente já está escalada, né? Escolada da ansiedade e etc e tal. Então, o que normalmente a gente faz para uma questão de ansiedade? Você tem o plano A e você tem o plano B. Qual que é o nosso plano B? Nós estamos simultaneamente gravando a live num outro equipamento que depois a gente vai disponibilizar num outro canal. Para quê? Para que de alguma forma tudo que foi dito não seja perdido, seja garantido. E se vocês quiserem, vocês podem também migrar sem as interrupções para esse outro canal. Fora que o Face também vai deixar esse vídeo disponível. É que a gente não tem a precisão de quanto tempo isso vai ficar, de como que funciona, né, para o Facebook, porque às vezes ele muda as regras dentro dele. Então, por garantia, a gente está também acionando o plano B. Então, nós somos ansiosas escoladas e por isso a gente já está fazendo isso. Então, fica aí a primeira dica, tá, Inês? Exatamente. O Manuel Zapata, ele está perguntando, a ansiedade faz perder o sono? Se faz, né? Com essa mente agitada, você deita para dormir, tudo silencioso, você começa a ouvir mais ainda a conversa da mente, né? E se eu não conseguir entregar aquele trabalho a tempo? E se a pessoa não chegar? E se o dinheiro não der? E se? Como dormir com essa agitação mental, né? Com essa mente que não para. Exatamente. A mente do ansioso não para, né? Então é uma questão de aprender a desacelerar a mente. Janaína, Jéssica, chegou agora lá, ó. Chegou a tempo, estamos aqui ainda, viu? Tomara que você seja útil esse tempinho. A gente estava falando que isso vai ficar inteiro, na íntegra, no canal do YouTube, uma gravação que a gente está fazendo em paralelo, tá bom? As lives, elas são conversas muito descontraídas, né? A gente tem um roteiro que nós preparamos para seguir, tem uma colinha aqui, né? Que nós estamos seguindo, porque nós temos uma proposta para passar para vocês. Mas vocês estão vendo que vai ficando uma coisa descontraída. Na medida em que as pessoas estão fazendo perguntas, se comunicando, nós também estamos respondendo. Mas nós teremos esse roteiro disponível, né? Essa estrutura da nossa apresentação de hoje, desse bate-papo, para vocês. Então, quem quiser, deixa o seu e-mail para a gente no inbox da nossa página. Não precisa colocar aqui para ficar aberto para todo mundo. Coloca no inbox, que nós vamos enviar para vocês depois por e-mail o que a gente está explicando a respeito da ansiedade para todos vocês. Se gostaram disso, coloca um ok aí pra gente saber aí que vocês vão querer depois. Aí se alguém esquecer de mandar o e-mail, a gente chama depois para
para poder enviar para vocês, tá bom? Coloca só um ok aí pra gente, quem quer receber depois esse material. Vamos falar mais ou menos o que nós já falamos. Então, a gente já explicou por que a gente criou a página da Ansiedade à Liberdade, por que nós estamos fazendo essa live nesse momento. O detalhe que eu não falei é que a página da Ansiedade à Liberdade foi criada agora, em março. Nós temos aí 4 meses praticamente de página, com mais de 7.500 curtidas e seguidores. Isso significa o quê? De alguma forma é um assunto que realmente mexe muito conosco. E nós temos colocado na página realmente informações que são informações acessíveis e que podem realmente fazer a diferença. Muitas pessoas às vezes nem se tocam de que certos padrões de comportamento, de muita tensão, muita preocupação, muito nervosismo, é um padrão ansioso. Isso não significa necessariamente que ela precise ir para um médico, para um psiquiatra, para um clínico e dizer, olha, preciso de remédio. Não. Isso significa o quê? De alguma forma, você poderia ter um rendimento maior que você tem, tendo resultados melhores que você tem, e a ansiedade pode estar te atrapalhando nisso. Então, dentro desse objetivo nosso, de estar informando, a gente está percebendo que realmente as pessoas estão engajadas em ter informação de qualidade e acessível por um canal como esse do Face, né? Tudo realmente gratuito e livre, em que eu posso me beneficiar e ainda possível compartilhar e beneficiar ainda outras pessoas, fazendo a corrente do bem, que é esse o nosso propósito maior. Nós já temos esse conhecimento de como a ansiedade funciona e o quanto ela afeta as pessoas pela nossa experiência de consultório, atendendo as pessoas. Mas a página está trazendo muita informação para a gente também, né? Principalmente a respeito dos danos que a ansiedade causa. Então, relacionamentos são afetados, amorosos, né? Relacionamentos amorosos são afetados pela ansiedade. Relacionamentos com a família são afetados pela ansiedade. O desempenho profissional, o desempenho na escola. É como um comentário que a gente ouviu, a pessoa precisou parar. Exato. Às vezes precisa aprender a apresentar trabalhos, etc e tal, seja na escola ou na profissão, e a pessoa nem consegue, né, Inês? Exatamente. Fica travada. Opa, desculpa. Trombei aqui não pode derrubar o equipamento. Derrubar o equipamento, aí sim, vai ficar todo mundo muito ansioso para querer saber o que aconteceu aqui, né? O pessoal uma joelhada na mesa. A gente também disse o que é ansiedade, o que não é ansiedade. Só um pouquinho, a Karime que tem pavor de palhaço ali, ó. Ah lá, Karime. A Karime cuida dos nossos pets lá de casa. Abraço, Karime, obrigada. Karime, olha, dá para resolver isso, viu? Dá para resolver isso e você ir no circo feliz. Ai, muito obrigada, Paula. Tá gostando, tá adorando a gente, que ótimo. A gente tá gostando muito de fazer esse trabalho também. Que mais que nós temos para falar aqui? Nós comentamos que a ansiedade é um comportamento, né? E que a gente precisa cuidar de como a gente funciona para, de alguma maneira, administrar e reduzir essa ansiedade para que ela seja a ânsia e não a ansiedade, o anseio, que é a vontade de. Sem anseio a gente não faria nada. Também falamos que, além da ansiedade, tem outras coisas, outras patologias que podem vir juntas, como a depressão, como fobias, como chama aquele que tira o cabelo? A tricotilomania, que é a mania de arrancar os cabelos, né? Exatamente. O toque, o transtorno obsessivo compulsivo. Algumas manias, algum estilo dramático de ser, que é um transtorno de personalidade, outro transtorno. Alguém escreveu ali, fobia de lugares fechados, a claustrofobia. Exato. E também nós comentamos da onde que vem a ansiedade, né? Qual que é a origem deste mal, e mal novamente entre aspas. Então nós falamos já sobre tudo isso. Tem algo mais que nós podemos complementar? Então, as pessoas estão perguntando. A Mari Santos perguntou assim, o que eu posso fazer para me livrar da ansiedade?
Continue conosco. Continue conosco. Nós teremos mais lives. Essa específica é isso. Discutir, a ansiedade é frescura, o que seria se não é frescura, o que é isso que a gente pode chamar de ansiedade, ansiedade é só ruim, o que eu posso de alguma maneira entender para que eu me conceitue como ansiedade baixa. Vamos fazer uma enquete, né, Inês? Para vocês que estão aí nos acompanhando nessa live. Qual que é o grau de ansiedade que vocês têm? Vocês se consideram uma pessoa nada ansiosa? Ansiedade zero? Consideram uma pessoa um pouco ansiosa? Consideram uma pessoa de ansiedade média? Ou assim, o negócio é feio? Enquanto isso ali, ó, a Paula tá perguntando, eu sempre vejo o negativo das situações, por que isso? Isso é típico dos quadros ansiosos, né? Porque a gente tem medo do futuro. E como é que você vai ter medo de uma coisa boa? Para ter medo, você tem que estar pensando numa coisa ruim que vai acontecer, né? Daí que vem esse monte de pensamentos negativos. O ansioso, ele tá no futuro e pintando o pior quadro, o que é realmente assustador. E a coisa é exponencial, você começa a pensar numa coisa cada vez pior, e quando ela tá bem grandona e bem horrível, você entra em pânico, claro, dá um desespero, né, daquilo que você tá pensando. Até porque, né, Inês, na nossa cabeça, gente, cabe tudo. Isso. Agora, na realidade, só cabe uma coisa. O que a física quântica diz é assim, na nossa cabeça são infinitas possibilidades. Tantas quantas você tiver capacidade de pensar. Das mais leves até as mais catastróficas, né? A gente pode estar aqui nessa live feliz e daqui a pouco cai o teto aqui do consultório. Pode, pode. Se eu ficar pensando nisso, o que vai acontecer? O coração vai acelerar, por quê? Porque tudo que você pensa agora, o seu corpo, ele não entende que isso não é verdadeiro, ele entende como já acontecendo. Uma das brincadeiras que a gente sempre faz é assim, não pense no gosto do limão azedo na boca. Automaticamente parte de vocês, se não a maioria, quase toda a maioria que realmente pensou no gosto do limão, sentiu azedo. O corpo ele responde no momento presente, agora, independente se somente está viajando lá para frente ou lá para trás. E isso dá uma dica muito poderosa para nós, né? A Sandra falou do limão azedo, eu costumo brincar com o elefante amarelo. Não pensem num elefante amarelo. Não pense. O que acontece? Só de falar no elefante amarelo, automaticamente já vem à mente a imagem de um elefante amarelo. O que acontece? A nossa mente, ela tem imagens que ela cria, imagens que ela traz, ela trabalha por associação, né? Coisas que a gente já tem registrado na mente, ela busca. Então, se você está projetando ou pensando a respeito de algo assustador, obviamente seu corpo vai reagir a isso. A energia segue o foco, aquilo que a gente coloca o nosso foco é o que faz a gente se sentir bem ou mal. Então tem uma dica aí para quem é muito ansioso. Mais uma, já demos 3, hein? Quem tá acompanhando tá anotando. Tá anotando. Uma dica poderosa, mudar o foco. Exatamente. Muda o foco que a energia Tudo muda. que você pensa demais vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Por isso que a ansiedade, dica. Por isso que a ansiedade, ela tem esse poder tipo fermento, né? A gente vai pensando, daqui a pouco até eu que estava calma começo a ficar ansiosa, porque eu dedico toda a energia para isso. E onde eu ponho o foco, como a Inês falou, cresce, aumenta, expande. Exatamente. Pessoal, nós estamos há 1 hora aqui com vocês já, houve um pequeno travamento aí pelo meio do caminho, né? São... Típico de quadros de ansiedade. Exato, as né? coisas travam na ansiedade, né? E nós vamos responder mais um pouquinho de perguntas. Se alguém tem alguma pergunta, coloca aí que a gente vai responder, né? Na medida do possível. Vamos lá. Tô aprendendo com vocês. Obrigada, Manuel Zapata. Karime. A gente consegue ver os comentários assim? Deixa eu ver se eu consigo rolar. A gente vai tentar resgatar os comentários lá de cima. Não, ele não rola pra gente, não sei como é. Aquela velha história, né? Nós estamos aqui tá rodando sim. 327 comentários, então alguns nos perdoem ficar um pouco para trás.
Ansiedade tem é a gente horrível. respondendo aqui 100% ansioso, muito ansioso, o negócio é Autismo. feio. Sim, sim, de 0 a 10 sou 7, aí, Rodrigo. Vitória meio ansiosa. Gente, que legal. A Bia é meio ansiosa. 9. Obrigada pela resposta. Obrigada a você, Paula. Então, vamos, já que a gente tá falando de dica, a primeira coisa é essa. Se perguntar, eu tô quanto de ansiosa? Porque quanto mais ansioso você estiver, mais você vai ter que prestar atenção nos seus pensamentos, para que ele não multiplique ainda mais. Como a Inês falou, tudo que eu fico pensando, o que eu foco, onde está a minha energia, vai expandindo. Então, primeira dica é essa. Hoje, ou nessa situação, nesse momento, de 0 a 10, o quanto eu estou ansioso? Se eu estou 1, 2, 3, 4, beleza. A gente ainda está numa ansiedade que é considerada normal e que faz parte da vida. É inevitável a gente, diante de situações novas, não sentir o medo do futuro. Então, você vai estar ansioso? Sim, vai estar ansioso. Agora, a partir de 5, a gente tem que ligar um alarme interno para dizer, epa, 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 o que eu estou pensando de negativo, de ruim, que estou potencializando isso para o meu futuro de que não é bom, ok? Tem uma outra coisa também, né? Nem tudo é ansiedade, gente. Por exemplo, agora eu não estou me sentindo mais ansiosa, eu estava no começo. Mas o que a gente costuma fazer? A gente tem um potinho chamado ansiedade. E, por exemplo, você vai fazer uma coisa bem bacana, ir para uma festa ou fazer uma live com a sua sócia, amiga, parceira, né? E você fica ansiosa. Não, na verdade tem um tanto aí que é entusiasmo, que é empolgação. Então aprende a usar os potinhos, né? Isso não é exatamente ansiedade, é empolgação. Eu posso pôr no potinho da empolgação. Isso aqui que eu tô sentindo, nossa, esse friozinho é um entusiasmo, vou fazer uma coisa bem bacana. Porque nós temos por hábito dizer assim, nossa, eu sou muito ansiosa, ou eu sou muito ansioso, eu vou viajar, eu tô muito ansioso. Tá, um tanto ansioso, mas será que não tem um tanto de empolgação aí também? Isso ajuda a gente, a nossa mente, eu brinco que o ouvido que está mais perto da nossa boca é o nosso mesmo, mas nem sempre a gente está ouvindo o que a gente está falando, né? A Laís está perguntando como é que age com alguém que está tendo uma crise de ansiedade, principalmente para evitar pedir calma, porque pedir calma não é uma boa ideia, né? Isso costuma deixar a pessoa bem mais agitada. É a velha história, né? Quando uma pessoa está fora de si, às vezes uma crise grande de ansiedade ela tá, você precisa não fazer com que ela venha para o seu mundo pedindo calma, mas entrar no mundo dela. A gente vai, nos próximos momentos de live, também da página, tá dando essas dicas, tá? Então a gente só pede para que segure um pouquinho mais, porque senão a gente vai ficar... E a gente gosta de falar, né? Assim, calma! Calma, gente! Uma coisa importante que a gente deixou passar e que de alguma forma os comentários me remeteram sobre as coisas que podem causar ansiedade. A ansiedade, ela é basicamente uma característica do feminino, né? Uhum. Muitas mulheres, a maioria das pessoas que são ansiosas são mulheres. Por que será, né? Por que será? O que será? E uma das causas, né, que pode potencializar a ansiedade são os hormônios femininos. Isso eu tô dizendo o quê? TPM. Adivinha o que acontece com a ansiedade? Tende a piorar muito. Uhum. Período ovulatório da mulher. O que acontece com a ansiedade? Tende a melhorar. Então, outra dica. Nós estamos dando algumas pérolas que não eram para ser dadas, mas vamos lá. Eu acho que vocês merecem, né? As coisas estão se encaminhando para isso. Pense em que período menstrual você está. Existem medicações que também podem aumentar o padrão de ansiedade e essa do hormônio é uma dica. Então, tô ansiosa? Tô. Que período do meu ciclo menstrual eu estou? Na TPM? Então, cuidado, porque parte do seu julgamento tá todo enviesado porque você tá... Né? Isso, exatamente. A melhor palavra é distorcido. Porque você tá encharcada de hormônio. E hormônio que pode realmente levar a uma piora do quadro, ok?
Eu não sei se a Laís recebeu a resposta dela, né? Como é que a gente lida com uma pessoa que está numa crise de ansiedade? Uma das coisas é você estar presente, sem julgamentos, porque nós temos por hábito julgar, viu? E usar essa expressão calma, né? Por que você está pensando negativo? Você só pensa o pior. Essas frases não ajudam absolutamente. Demonstrar apoio, estar presente, eventualmente dar espaço para a pessoa se acalmar por si, porque tudo tem pico e depois volta, né? Às vezes chamar a pessoa para uma caminhada, né? Tirar ela daquele momento, é a questão do foco, mudar o foco junto com ela, né? Mas o respeito, sempre o respeito. A nossa live acontece hoje, principalmente esse tema, né, da nossa live, ansiedade, será que é frescura? Tem muito a ver com o que a gente leu na página, muitas respostas, muitos comentários que trouxeram essa informação. Poxa, eu só sou criticada quando eu tô com crise. As pessoas da minha vida dizem que isso é frescura. E nós sabemos que não é. Ansiedade, em alguns casos, é doença e passível de tratamento, de autocuidado, né? A questão de você se responsabilizar pelo seu quadro, começar a mudar o estilo de vida, isso também é importante. A gente vai falar disso mais pra frente, né, Sandra? Vamos. Estamos antecipando porque nós somos ansiosos. Uma das coisas que a gente consegue estar administrando melhor com uma pessoa que está ansiosa, porque é complicado. A pessoa ansiosa, ela não consegue se livrar daquilo. Às vezes ela não consegue nem entender que tipo de pensamento que ela está pensando, que ela fica ansiosa, ela só demonstra preocupação, só demonstra tensão, e a outra pessoa do lado também está olhando aquele comportamento e diz assim, bom, também não sei o que fazer, porque o que eu podia falar eu já fiz, né? Uhum. Ela está lá no mundo dela, não consigo ter acesso, mas o básico do pensamento, a frase inicial que a pessoa pensa quando ela está ansiosa é aquilo que a gente disse, mas e se? Esse, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, uma das coisas que a gente pode, como parceiro, ou como um espectador, ou como um acompanhante de uma pessoa ansiosa, perguntar é isso. Mas e se o que você está pensando, que nem sei o que você está pensando, aconteceu ao contrário? Uhum. E aí? Então, é a quebra de padrão. Mas de uma forma sem dizer isso, né? Calma, relaxa, vai tomar um banho, porque isso não funciona. Se a pessoa de alguma forma não conseguir acessar o botãozinho dela para reverter, o outro só vai deixar a pessoa mais ansiosa, porque ela vai se sentir incompreendida. E aí soma mais um fator, né? Além de medo, agora eu também estou me sentindo de alguma maneira abandonada, solitária, perdida, né? Isso. Uhum. Então é um desafio para quem vive o quadro ansioso, principalmente quem tem o transtorno da ansiedade, com vários sintomas, né, bastante desconfortáveis, e para quem convive também. Tem que ter uma parceria quando você sabe que você é ansioso, eventualmente comunicar para quem você convive, olha, eu estou num momento de bastante ansiedade, ou eu estou ficando ansioso com tal situação, porque é curioso também, né? De repente aquele pensamento assustador que você está tendo, você conta para sua amiga, então, olha, eu estou pensando isso, a amiga fala, mas não é bem assim, se fosse assim, se fosse assado. Baixa, porque você começa a ver aquilo por um outro ângulo, uma outra perspectiva, e isso é muito bacana. E às vezes só de alguém te dizer assim, não, mas o que está acontecendo com você é natural realmente, que você tenha receio. As crianças nos primeiros dias de aula, ou às vezes quando tem que mudar de escola, ou vai enfrentar uma situação nova, ficam, na maioria das vezes, quando não estão empolgadas, eufóricas, excitadas, elas ficam ansiosas, quer dizer, vem aquele medinho, o frio na barriga. E o que você pode dizer assim, olha, o que você está sentindo é natural, mas lembrar lá que já aconteceram situações anteriores e que de alguma forma passou. Por quê? Porque aquilo que é desconhecido me causa medo, mas o desconhecido para ficar conhecido, quanto tempo demora? Às vezes é muito rápido. Às vezes é muito fácil. E as pessoas, a maioria, quando vai para uma situação nova, todas elas estão sentindo a mesma coisa. Então não é só você o patinho feio. Você realmente está no meio da sua família, no meio de cisnes. E isso, saber disso já faz com que a gente se sinta confortável. Exatamente. E todo conforto, o que a gente faz? Naturalmente relaxa. E ao relaxar eu diminuo a tensão, diminuo minha ansiedade. Especialmente na gravidez. O que acontece na gravidez?
é um processo de ansiedade inteiro. Por quê? Primeiro trimestre é diferente do segundo trimestre, que é diferente do terceiro, e o parto é uma incógnita. Então, se a pessoa tem um padrão de ansiedade, já uma situação nova dessa, mesmo que ela já tenha tido outras gestações, gera um processo de ansiedade. Até porque é algo muito fora do controle dela, né? Exato. Ou da ilusão do controle. A gente tem a ilusão que controla algumas coisas, a gente controla poucas coisas, né? E tem toda a expectativa, né, do melhor, do querer um filho, uma filha, que de alguma maneira ela possa estar dedicando todo o afeto, etc e tal. Então, são situações em que a ansiedade já é algo posto como natural, esperado, inclusive. Então, o que que se faz, né? O que que a gente pode fazer nesses momentos em que a gente sabe que a situação que está acontecendo, ela é propícia realmente para gerar uma ansiedade? Primeiro é saber disso, e segundo é usar mecanismos da sua própria mente, recursos que você já tem aí dentro de você, para pensar o melhor. Ao invés de pensar evitar o pior, mas já planejar, botar o seu foco, a sua energia para aquilo que é o melhor. A gente sabe que tem algumas pessoas, né, até de conversar com as pessoas na página, conversar com as pessoas em consultório, que elas usam algumas coisas já para baixar o próprio nível de ansiedade. Coloca aí o que que você usa para baixar a tua ansiedade. Olha ali para cima, alguém falou que vai dançar zumba, teve gente que falou que joga pôquer. O que que você faz para diminuir o nível de ansiedade em que você está? Escreve aí pra gente compartilhar aqui um pouquinho. Bom, tem gente falando que tá travando, tem gente falando que tá tudo ok. O pessoal tá querendo já as dicas, como ajuda uma pessoa ansiosa, quanto leva o tratamento da ansiedade. Humberto, um verdadeiro pronto-socorro biopsicoemocional espiritual integral. Beijo, querido! Ai, vocês são ótimos. Respirar fundo várias vezes. Muito bom, Ana, verdade. E especialmente contando para você focar teu pensamento em outra coisa. Porque tem gente que respira fundo, dá uns suspiros, mas continua naquele padrão de pensamento que é ansiogênico. Exatamente. Muito bom. Respirar fundo várias vezes. O pessoal já tá dando dica. Ouça um bom mantra. Faço prece. Muito bem, Fran. Ouvir músicas favoritas, tomar banho, tomar um suco, respiração completa. Muito bom, Cris, saudade. Zumba! Zumba é tudo de bom, gente. Você queima calorias dançando. Olha só que coisa maravilhosa. Muito bom. Ouvir música, respirar fundo. Me perceber no presente, observar onde estou, os cheiros, os sons. Muito bom. CrossFit. É a Maísa, lá do Chile, diretamente do Chile, minha filhota. Beijo, querida. CrossFit, zumba, música, gente, música tá presente em tudo, né? Muito bom. Chá de camomila, crossfit, música tá ganhando disparado aí, né? A música ela transporta a gente, muito bom. Como ela pode deixar a gente ansioso, ela pode realmente deixar a gente mais tranquilo, é isso mesmo. Exatamente. É a mesma estratégia. Exato. Pessoal, já estamos com mais de 1 hora. Quase 1h15 de live. Tá sendo muito bom, muito gratificante. Quem quer receber o material do nosso bate-papo de hoje, deixe o seu e-mail no nosso inbox que nós vamos enviar diretamente para vocês. Amanhã tem post na página, todo dia a gente está postando alguma coisa. Nós queremos ajudar as pessoas a conhecerem melhor os sintomas da ansiedade, identificarem a ansiedade nelas quando elas estão ansiosas, ajudar as pessoas que convivem com pessoas ansiosas. Queremos aos poucos ensinar recursos, dar dicas de como lidar com isso melhor. Então compartilha bastante a nossa página, os nossos posts, como vocês vêm fazendo. Tem sido maravilhoso isso, muito gratificante, né? Uma honra para nós poder estar com essa galera toda acompanhando a gente, tem sido muito bom. E vocês também acabam nos orientando dos temas que são mais interessantes para a gente estar fazendo as lives. Então, sim, compartilhe, deixe seu comentário, seja na própria mural da página, seja na caixa de mensagens em que só nós temos acesso. Realmente esse é o nosso propósito, que de alguma maneira a gente possa estar realmente melhorando a qualidade de vida, quebrando esse padrão de que a gente se envolve e que daqui a pouco a gente se perde e nem sabe mais por que está daquele jeito, por que a vida está daquele jeito.
Então, é possível ter uma qualidade de vida boa? Sim. É possível ser feliz, embora ansioso? Sim, sim. Ah lá, teve mais gente falando ali, ó, assiste filmes de terror. O Egon assiste filmes de terror. Puxa vida, hein? E isso abaixa a ansiedade. Ok, tá certo. Cada um com o Na seu verdade, cada um. os monstros de fora expulsam os de dentro, É uma talvez. estratégia, um recurso. Uhum. Interessante. Dança, tomar um banho bem quente. Citalopram. Ok. Não é? Um antidepressivo. Exato, ando de bicicleta. Ok. Te amo também, Má. Academia, ler a Bíblia. Cris, saudade também. Música. A gente não tá indo embora, mas estamos. Ansiedade pode causar hipertensão, Sandra? Sim, sim, pode sim. Ao longo do tempo, sim. Inclusive, eu sempre digo que quem sofre depressão acaba gerando um processo de ansiedade e a ansiedade culminando num processo depressivo. Uhum. A Cláudia está dizendo assim, acontece de você não estar pensando em nada e ainda assim vir uma taquicardia, uma falta de ar? Isso acontece, gente, principalmente em transtornos do pânico, porque o alarme do seu corpo está disparando sozinho. Basicamente é isso. E outra coisa, né, Cláudia? O que a gente sabe é que 5% da nossa mente é consciente. 95% são os processos que estão acontecendo e às vezes a gente nem sabe o que é. Muitas vezes também o que a gente precisa descobrir é qual é o gatilho. Que Isso. pensamento que foi que você teve, que você nem percebeu que estava pensando e que disparou isso. Às vezes é uma palavra, às vezes é um sonho que detona o sistema. Algo que você ouviu. Exato. A música, por exemplo, pode ser um gatilho. Por quê? Porque ela te remete a uma memória, uma memória que talvez não seja boa, e isso, o pensamento é muito rápido, ele já engata, né? Um sistema de correntes, são elos que vão se formando, e aí daqui a pouco você tá ansiosa, você fala, não, por que eu tô ansiosa? Bom, é que você não estava observando o que você estava pensando. Né? O tempo todo que a gente está falando, por exemplo, vocês não estão necessariamente só ouvindo o que nós estamos dizendo, vocês estão processando. As ideias que nós estamos colocando para vocês agora, que vocês ouvem, passam por filtros aí dentro da sua mente. E aí pode ser que em um desses filtros dê qualquer problema e você vai gerando um outro circuito de pensamentos que geram ansiedade. Faz sentido isso? Nem sempre faz sentido. Você responde. Obrigada, More. Tem meu maridinho ali dizendo, muito bom, minha querida, obrigada. O povo nos ama, né, Inês? Olha, tem gente que faz crochê, olha que legal. Eu sei fazer crochê também, é muito bom, uma excelente terapia. Os artesanatos costumam ser muito terapêuticos. Exatamente. E a Shopping Rosângela... terapia também, às vezes, algumas pessoas fazem. A Rosângela Pereira escreveu ali, medo de morrer. Esse é um dos sintomas da crise do pânico, né, Exatamente. Rosângela? Talvez você possa, de repente, pensar em marcar algum médico, alguém que possa te avaliar para ver isso, quanto que ele ocorre, qual a intensidade dele, porque, basicamente, se está muito forte, é preciso, às vezes, usar uma medicação para você sair da crise e aí você começar a dar conta do seu pensamento. Fazer yoga ajuda sim, Manuel. Yoga, respira, você se alonga, você silencia, você acalma a mente. E você fica presente. Fica presente. Né? No yoga você está o tempo todo prestando atenção no músculo, na sua respiração, e tudo isso faz com que o pensamento que estava lá no futuro, ou às vezes no passado, que é o caso da depressão, fique para o momento presente. E no momento presente é que a gente tem as soluções, né? Muito bem. Tem bastante gente com medo de morrer. Inclusive a Vitória. É. E o medo de morrer é um medo básico, né? Porque alguém sabe o que acontece Depois que a gente morre. Exato. Ou Como como que é morrer, né? Exato. O que minha mente faz, o que acontece? As religiões, as doutrinas, elas vêm para dar uma explicação e isso às vezes nos conforta. Mas de fato, tudo aquilo que é desconhecido
é temeroso. E Uhum. tudo que é temeroso, muitas vezes, pode gerar um processo de ansiedade. E se você aí sente medo de morrer, não é exclusivo, né? É, No faz fundo, parte todos da nós humanidade. sentimos. É a nossa única certeza. Exato. Mas é aquilo lá, né? Lembra quando você nasceu, né? Você também não sabia e deu tudo certo. É. Aperto no peito também é um sintoma bem característico dos quadros de ansiedade, transtorno de pânico. Muito bom. Pessoal, o papo está muito bom, muito instrutivo, muito construtivo, mas realmente nós precisamos encerrar. A nossa ideia é manter um ritmo com as lives, não é, Sandra? Sim. Então, ao longo da próxima semana, dos próximos 10 dias, a gente vai estar postando coisas lá na página. E assim que a gente tiver um novo momento, a gente vai marcar com vocês. E convidem as pessoas, estejam presentes, tragam as suas sugestões, as suas dicas, as suas perguntas. Foi muito bom, né? Estreamos em grande estilo, gostamos da participação de todos vocês, né? Nosso muito obrigada. Ficamos por aqui então. E vocês continuam nos acompanhando aí 24 horas se quiserem, inclusive nas crises de insônia, se tiverem, na nossa fanpage da Ansiedade e a Liberdade. Continuem compartilhando, desde já a gente agradece, sempre que você ajuda uma pessoa, você também se ajuda. E isso é o que faz com que de alguma maneira você possa ser merecedor de pensar positivo, e de alguma maneira a sua vida fluir aí no ritmo que você quer em direção ao seu sonho. Exatamente. A gente vai terminando lendo aqui os agradecimentos de todo mundo. Mari, te amo também. O João tá mandando parabéns para Sandra. Muito obrigada, gente. Foi muito bom. Essa troca é muito importante porque no fundo todos nós precisamos de amor, né? De carinho, de respeito. E tudo isso que está vindo de vocês é muito bom e a gente quer retribuir isso também. Sim. Continue curtindo a nossa página, compartilha, chama mais gente para curtir. Para vocês que de alguma forma não conseguiram todas as respostas que pretendiam ou os esclarecimentos que não foram completados, a gente pede para que vocês tenham mais paciência, um pouquinho mais, porque quem Não, sabe calma. a gente... Não, paciência. Paciência. Para que nas próximas a gente vá de alguma maneira construindo isso, construindo juntos, né? Tá bom? É isso, gente. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Um ótimo fim de semana para todo mundo. E a gente vai se vendo lá na página. Isso, né? E vai ter no YouTube, é o mesmo nome, o nosso canal no YouTube, da Ansiedade à Liberdade. O vídeo logo mais postado aí para vocês também se inscreverem no canal e irem curtindo. E lá vai ficar um banco de dados de todos os nossos vídeos e todas as nossas lives que fomos construindo ao longo aí desses próximos meses. Bye, bye. Bye, bye. Tchau, galera. Valeu, Inês. Até mais. Faz um high five aí. É isso aí, Tchau, gente. tchau. Obrigada.